Pedro Henrique, sugestão de vídeo. Fábio faz um vídeo análise dos fancastings mais comentados para o Batman DCU, pesquisando sobre os atores sugeridos pelos fãs e falando sua opinião sobre eles, etc. Pelo que eu pesquisei, os nomes mais citados são Jace Ankles, Alan Richardson, Jake Gyllenhaal, Tom Bateman, Oliver Jackson Cohen, Brandon Scalander e Tom Peck. Esse é o meu favorito. Caso eu faça um vídeo, dê uma atenção a mais para esse cara aí. Tenho certeza que pode surpreender você. Ok, vamos comentar esse assunto que vira e mexe, o pessoal gosta que eu converse aqui no canal sobre fancast, né? Quem pode assumir, então, a patota, né? O cargo de Batman do DCU. A gente teve um pequeno vislumbre dele, uma silhueta aqui a colar em Creature Commando. Significa alguma coisa? Não necessariamente, mas, de qualquer maneira, ainda assim a gente pode comentar um ator que pode encarnar este personagem futuramente. Vamos seguir a listinha do Pedro, então, que ele colocou pra gente analisar cada um dos nomes que apareceram por aqui. Então vou começar aqui com o Jace Ankles, que esse cara tem aparecido bastante em fancasts, né? Desde o primeiro momento que surgiu lá a notícia que nós teríamos um Batman do DCU. Inclusive eu já fui mais favorável do Jace ser o Homem-Morcego neste novo universo do James Gunn. Mas hoje em dia não sou tanto, meus amigos. Eu acho que pode ser um ator um pouco mais limitado para trabalhar com o Homem-Morcego. Eu acredito que poderia ter esse probleminha aí. Inclusive ele já viveu personagens do universo do Morcego. Ele já foi o Jason Todd na animação contra o Capuz Vermelho. Ele já foi o Batman no Tomorrowverse. Então ele já teve a sua cota de encarnação de versões aí do universo do Batman. Mas eu acho que, não sei, pelo talento do cara, não acredito que talvez encaixaria muito bem nesse novo universo do James Gunn. Eu acho que fisicamente ele até combina um pouco mais no sentido de parecer um Batman que tem uma Bat-família. Talvez ele traga um lado um pouco mais maduro hoje em dia que conseguiria combinar nesse aspecto. Mas eu acho que existem algumas certas limitações aí, então por isso que não seria uma escolha que eu faria hoje em dia. No passado já foi um pouco mais favorável, hoje em dia nem tanto. Inclusive tá aqui o Batman que ele acabou vendo, né? O Batman Tomorrowverse, uma das piores versões em animação, se não a pior, né? Porque realmente essa versão do Batman aqui, pelo amor de Deus, hein? E Batman fuleiro esse. Aí nós vamos pra outra figura aqui que a galera, nossa, quando apareceu lá a silhueta do Batman Creature Commando, o pessoal falou, vai ser o Alan Richardson, vai ser o Alan Richardson, não tem como fugir disso, só por causa do físico, né? E realmente o Alan Richardson é um cara mais grandão, assim, né? Um cara mais fortão. Entretanto, eu não sei se necessariamente ele poderia ser uma prioridade para DC Studios aí para fazer esse personagem. Eu acho que, assim, como ator, eu não acredito que ele seja tão limitado assim, porque ele tem despontado algumas séries recentes que têm sido exibidas, por exemplo, na Amazon. Então, se eu tivesse que escolher, por exemplo, entre o Alan e o Jensen, eu escolheria o Alan hoje em dia. Então eu penso nesse sentido. É claro que fisicamente ele acaba parecendo muito mais um Homem-Morcego. Por mais que aquela imagem, aquela silhueta não quer dizer nada, né, meus amigos? Pode parecer que o Batman veio numa pegada um pouco mais fortinha, né? Um pouco mais com bagagem nesse universo. Mas também não significa necessariamente que vai ser 100% aquilo, né? Mas ainda assim o pessoal bate o olho no físico do cara e fala, ele tem que ser o Batman. Então, eu acredito que é um cara talentoso, é um cara que realmente poderia, talvez, fazer uma encarnação interessante do personagem. Ele já viveu outros super-heróis, já viveu Aquaman, Smallville, já viveu o Rapina na série dos Titãs, então ele já tá meio afeiçoado com super-heróis. Mas eu ainda assim acho que não seria um ator assim que é a prioridade, né? Não, tem que ser o Alan Richardson. Eu não acho que ele seria o cara perfeito para fazer o Homem-Morcego. Eu acho que em último caso eu escolheria o Alan Richardson, mas enfim. E aqui nós chegamos então ao Jake Gyllenhaal dentro da listagem que o Pedro mandou pra gente aí, né? Que realmente tem sido um ator que, dentro da minha preferência, seria uma boa escolha. Eu acho que realmente ele poderia funcionar muito bem pelo talento dele, que é realmente um ator muito mais talentoso. E fisicamente, hoje em dia, ele lembra bastante o Batman. Se você assiste também aí os filmes da Amazon lá, né, como por exemplo Roadhouse, que ele é um leão de chácara lá dentro de um bar, o cara tá, né, fisicamente parecido com o Batman. Ele também tem uma idade ali que já tá passando dos 40 já, enfim, ele tem uma idade que realmente parece um Batman mais maduro. Então eu acho que seria um ator que cairia muito bem como Homem-Morcego. Já perguntaram pra ele se ele poderia ser o Batman, se ele gostaria de ser o Batman, ele falou que sim. Já cheguei a fazer um vídeo sobre isso também. Já disse que ele poderia ser o Coringa também, porque eu acho que ele tem talento nesse sentido. Mas eu sinto que pelas imagens que nós temos, é um cara que funcionaria muito bem como Batman. Inclusive essa imagem aqui é do Roadhouse, então tá aqui, o cara tá com o físico forte mesmo. É um cara que ele consegue ser que nem tipo Christian Bale, né? Que ele consegue ficar definido e magro para fazer os seus filmes. Ele fez aquele filme do Abutre, que ele ficou bem magro.
É claro que tem uma distância forte entre um filme e outro, que a gente tá fazendo a comparação. Mas ainda assim eu acho que é um ator bem talentoso, eu acho que ele cairia muito bem com o Batman. Essa tem sido a minha escolha recentemente em Fancast, mas isso quer dizer que ele pode ser escolhido? Sei lá, meus amigos. No final das contas, eu vou trazer aqui o meu resultado no final dessa listagem que a gente tá analisando. O próximo ator é o Tom Bateman, que eu confesso que eu não conheci ele direito, fui pesquisar um pouco sobre ele e também não achei, assim, um filme que pra mim foi bem notável. Confesso que eu estou meio desatualizado com filmes hoje em dia, mas eu percebi que essa escolha aqui fala sobre aquilo que eu vejo muita gente trazendo à baila, que é você pegar atores um pouco mais desconhecidos, não tão conhecido do grande público, atores que não forjaram o seu nome, né? Forjaram é uma palavra muito forte, mas que estão extremamente conhecidos em Hollywood, né? O Tom Bateman eu acho que entra muito nesse aspecto. Pelo que eu vi do ator, eu achei que é um cara que tem o seu talento, realmente. Aqui nessa imagem não tá favorecendo muito, ele tá com uma cara muito de piazão, né? Tentei pegar essa imagem dele com barba, porque a barba dá aquele lance de seriedade, mas que o Batman não pode usar barba, né? Porque ele é o Batman. No máximo, uma barba por fazer, no máximo. Tem que ser um pouquinho raspada. E aí você até consegue ver um pouco no físico dele parecido com o Batman. Aqui tem outra imagem dele que eu também achei que não me parece muito o Batman, né? Acho que realmente quando você vê ele num filme, quando você vê ele fazendo o seu trabalho em outras produções, aí talvez ele encarne um pouco melhor a figura do Homem-Morcego. Mas eu penso que ele está muito novo, eu diria, para ser um Batman que já é paizão de família. Então, esse eu não escolheria não, pessoal. Oliver Jackson Cohen, esse aqui, nossa, vira e mexe, me indicam esse ator aí nas redes sociais para comentar. Pô, o que você acharia dele com o Batman? O que você acharia dele com o Batman? Pô, esse cara serviria para ser o Batman, né? Eu já vi várias vezes as produções desse ator. Eu não sei, meus amigos, não me geram, né? Esse cara é o Batman pra mim. Eu não consigo pensar nele como Batman. Peço desculpa pra todo mundo, né? Porque eu sei que tem muita gente que gostaria desse ator vivendo Homem-Morcego, mas eu bato o olho pra mim, não me parece o Bruce Wayne. Tentei pegar outra imagem aqui pra favorecer ele aqui com a barba, né? De novo. E aqui talvez pareceria um pouco mais. Entretanto, eu já vi algumas reportagens com ele, né? Algumas matérias, já vi um pouquinho do trabalho dele. Eu sinto que falta alguma coisa para eu realmente ver ele como o Batman, né? Eu acho que seria aquela coisa que me pareceria muito jovem, de novo, para um Batman que tá aí com a sua família, né? Ah, mas ele tem quase 40 anos, mas ainda assim tem atores que o biotipo não parece um cara maduro, parece realmente um cara muito mais novo. E eu não acho que o Oliver passe esse lance de ser Homem-Morcego, pra mim não funcionaria também, pessoal. Peguei outra imagem aqui, essa aqui favorece um pouco mais, aqui ele parece um pouquinho mais, entretanto ainda assim esse cabelo loiro, não sei, não é o cara que eu consigo me conectar pensando, esse cara é o Batman, né? Eu sinto que as pessoas na verdade estão querendo fazer uma espécie de dupla com o David Corenswet, né? O David Corenswet é um cara mais novo, então a gente tem que tentar pegar um Batman mais novo também, né? Porque a gente quer ver uma certa semelhança no que envolve os dois personagens. E eu sinto, meus amigos, que o Batman não necessariamente vai vir que nem o Ben Affleck lá, né? Um cara com quase 50 anos. Mas eu também não acho que vai ser um cara que pareça da mesma idade do David Corenswet. Vai ser um cara ali um pouquinho mais maduro. Realmente um cara com seus 40 anos. Então a maioria das sugestões que eu vejo que são de atores, não digo desconhecidos, mas que não despontaram em Hollywood e que são novos. Isso que eu vejo a galera indicar muito. E pra mim não encaixaria necessariamente dentro desses fancasts, então o Oliver também não vejo. Vamos para o próximo aqui, que é o Brandon Scanlon. Eu devo estar pronunciando errado o nome dele, mas tudo bem, né? Patrulha da pronúncia, me desculpe. Mas esse ator aí tem aparecido bastante em fancast recentemente, até porque a galera tem, não digo forçado, mas sugerido bastante o nome dele, o ator, ele meio que corrobora com a brincadeira toda, então ele tá meio que curtindo essa parada. É um ator que tem aparecido em produções mais recentes, aí, um pouco mais famosas. Inclusive ele participou daquele filme polêmico lá que tá dando processo não sei o que é o da Blake Lively. Então ele tá ficando conhecido por causa disso também, né? Mentira, né? Ele tem o seu talento aí também. E esse cara, assim, me lembrou um pouco mais do que poderia ser o Batman. Essa foto aqui já, né, dá uma cara de maduro pro rapaz, né? De novo. Barba importante, meus amigos. Se eu pego, por exemplo, essa imagem, aqui ele tá com cara de piazão, né? Essa aqui já não favoreceria muito ele. Já essa aqui favorece um pouco mais o ator. Realmente aqui dá uma cara que realmente, quem sabe, né? Ele poderia se encaixar muito bem como playboy milionário. Com o Batman, não sei se ele me assustaria muito, né? Porque o Batman tem que ser um cara um pouco assustador também. Mas eu sinto aqui que, né, ele tá meio que, né,
fazendo par ali com o David Corenswet na questão de idade. Mas eu acho que talvez ele encaixaria como um quarentão. Talvez o nome dele poderia ser um pouco melhor. Ele tem uns 34 anos, então quem sabe se ele, né, ou dependendo de quando for escalar o Batman, se for por agora, não sei se acabaria sendo ele, né. Na verdade eu acho que não vai ser ninguém, já falo isso, desses que foram citados aqui, né. Mas eu acho que talvez se comparado aos outros que apareceram aqui, tirando o Jake, quem sabe, né, realmente pra mim talvez ele casaria fisicamente dentro do talento dele. Então, ok, esse aqui eu acho que talvez passaria no meu teste aí de, né, verificar o trabalho dele. E por fim vamos pro Ethan Peck, que foi aí o que o Pedro falou que a gente tinha que dar uma olhada com mais atenção. E olha, batendo o olho assim, não sei não, hein, Pedro, pra mim não parece muito o físico de Batman, né? Pode ser que a imagem que eu peguei não favoreceu muito ele. A galera já fez algumas montagens não, na verdade, né, mas já colocou o Batman do lado aqui pra fazer uma espécie, né, de promoção já do cara. Mas eu sinto que talvez o queixo um pouco mais quase quadrado dele aqui dá essa impressão que ele poderia ser o Batman. Mas eu senti que não, meus amigos. Inclusive ele tá fazendo o papel de Spock na nova série Star Trek, e daí eu acabei vendo um pouco do trabalho dele. É um ator que tem talento, mas ele não me lembra um Batman que tem quase 40 anos, que tem família, assim, sabe? Realmente eu acho que ele tá meio magrinho. Aqui outra comparação que fizeram com o Bruce Wayne do Silêncio, né? Eu acredito que o pessoal tá pegando muito por causa do tipo de rosto dele aqui, né? Que realmente é um rosto mais quadradão, assim, que lembra um pouco a fisionomia do Bruce Wayne. Eu sinto que a galera pegou muito, sabe o quê? O visual do Bruce Wayne pra colocar esses atores aí. Inclusive esses atores que despontam em séries também, né? Que é o ator menos conhecido. Eu senti que realmente a galera foi muito nesse aspecto de trazer um Bruce Wayne realmente. Eu acho que a maioria dos atores indicados aqui, principalmente esses que estão começando agora ou que atuam mais em séries, eles pegam muito o que poderia ser um Batman em começo de carreira. O que, por exemplo, o Robert Pattinson tá fazendo no Batman do Matt Reeves. Eu acho que aí realmente funciona. Então o Ethan aqui poderia ser um Batman do Dave Mazzucchelli lá do ano 1, por exemplo. O Batman Nego funcionaria, eu acho que talvez funcionaria. Os outros também. Mas agora o Batman que eu penso assim envolvendo os trabalhos de Grant Morrison, que é o Batman lá então dessa fase que era desenhado não, Frank Miller desenhou na verdade o Richard Grayson, né? Mas mesmo assim quando você pega lá o que o Andy Kubert fazia, ou mesmo o que o Jorge Mendes faz hoje em dia, não me lembra muito o Batman, esses atores. Eu realmente penso que eles encaixam muito no que envolve outro tipo de Homem-Morcego. Se dessem o papel, ou melhor, se eles estivessem fazendo ali o teste para ver o Batman lá do primeiro ano, do segundo ano no máximo, aí eu acho que realmente eles encaixariam, a maioria deles. Esse aqui, por exemplo, encaixaria muito no Batman começo de carreira. Eu acho que o Tom Bateman, ele tá entre um Batman começo de carreira e o Batman um pouco mais maduro com família. Ele fica nesse meio termo. Eu acho que já é um Batman do ano 3, ano 4. É no ano 3 que aparece o Robin, né? Mas a gente tá falando do Damian Wayne, então tem que ter já um Richard Grayson com mais noturna na vida desse Batman, então acho que já não pega. O Oliver aqui, por mais que ele tenha quase 40 anos, eu acho que ele combina mais com o Batman começo de carreira também. Eu acho que o Oliver, ele quase pega ali um Batman, né, com o Damian Wayne, quase. Mas eu não sei, acho que não seria minha escolha, porque realmente a fisionomia dele não me lembra o Bruce Wayne. Por mais que ele, né, tenha um porte que possa parecer um Homem-Morcego, eu não sei, o cabelo loiro dele não me faz pensar nele como um Batman. Por mais que você vai indicar, mas já teve, sei lá, o Val Kilmer, que era loiro, e vou ver o Batman. Mas ainda assim não consigo ver. Eu acho que o Jake Gyllenhaal, meus amigos, seria realmente a minha escolha aqui. Ainda votaria nele pra ser o Homem-Morcego porque ele consegue passar um ar um pouco mais jovial, mas ao mesmo tempo ele consegue passar um ar de um cara mais maduro, assim, que já tá com uma família sedimentada e assim por diante. Eu acho que funcionaria muito bem. Um ator que eu cheguei também a mudar um pouco assim as minhas ideias de que talvez não seria um bom Batman é o Aaron Taylor Johnson, que veio recentemente o Kraven. Não foi por causa desse filme, tá, que eu mudei de ideia. Eu achava que ele poderia ser um bom Batman. Ele vai fazer, inclusive, o 28 anos depois, que é a continuação lá do Extermínio. Mas eu sinto que, primeiro, ele não é tão alto assim. Quando eu vi o Nosferatu, que ele acaba vivendo lá um chefe de família, tem sua esposa, suas filhas, ele atua diretamente com o cara que vai viver o Lex Luthor, que é o Nicholas Hoult. O Nicholas era bem mais alto que ele, né? Então você pensa, esse cara deve ter aqui 1,80, 1,70. Pelo que eu vi no Google, ele tem 1,80, mas ele parece meio baixinho quando a gente vê ele atuando. E só que o detalhe que mais me chama a atenção negativamente em relação a ele é o timbre de voz dele.
A voz dele parece uma voz de adolescente, sabe? Parece uma voz de um cara que passa fortemente, assim, por alguém que tá no colegial. Por mais que eu sei que você pode mudar, né, através da pós-produção, a voz do personagem no momento que ele é o Batman, eu não sei, acho que não funciona muito bem, assim, pra impressionar o público como o Homem-Morcego, né? Então esse aí eu passaria também. E tem outro ator aí que vira e mexe a galera coloca também, que esse aí é o amigão lá do James Gunn, Chris Pratt, já falei também várias vezes. Esse eu acho que tem chance, hein, meus amigos? Eu não duvidaria tanto. Porque no final das contas, eu acredito que é assim, deve ser um ator conhecido, eles não vão pegar um ator desconhecido pra ver o Batman. Diferente do Superman, meus amigos, eles vão manter o que é o Batman especificamente. O Batman no seu histórico ele atrai atores um pouco mais conhecidos de Hollywood. Talvez a exceção na época foi o George Clooney nos anos 90, que vinha de série, veio do ER, mas eu acho que ainda assim você sempre pega um ator que já tá um pouco despontando em Hollywood para viver o Homem-Morcego. O Christian Bale também, ele tava meio que começando a ficar famosinho na época que ele foi escalado como o Batman. Ele tinha feito o Operário, mas ele é um ator mirim conhecido, tinha feito filme do Steven Spielberg no passado. E daí você tem o Ben Affleck, também conhecido pra caramba. O Robert Pattinson teve os filmes lá do Crepúsculo, mas ele era um cara conhecido também por outros trabalhos que ele fez em filmes de diretores grandes, né? Então era um cara que já estava realmente conceituado. A galera tem o preconceito contra o Crepúsculo, mas tem outros filmes da carreira dele que colocaram o nome dele em evidência. O próprio Ben Affleck, ele era um diretor conceituado também, né? Pelos filmes que ele tinha feito, mas ele fez bons trabalhos também como ator. Então, enfim, o Batman é um cara, é um personagem que ele chama um ator um pouco mais conhecido. Então, não acho que vai ser nenhum desses aí, meus amigos. Talvez eu colocaria o Jake, mas talvez nem o Jake seja. Vai ser aquele ator que é conhecido, mas que ninguém imaginava que ele poderia ser o Homem-Morcego. A exceção a essa regra que eu estou criando vai ser o Chris Pratt. Porque é amigo do James Gunn, o James Gunn gosta de colocar a galerinha dele aí nos filmes. O Chris Pratt talvez poderia encaixar com o Batman mais velho, vai depender do trabalho dele, mas enfim, é aquela coisa, né? Sei que tem gente que abomina, eu mesmo não gostaria de ver o Chris Pratt como Batman, mas tem chance, hein? Esse aí realmente não tiraria. Eu acho que dentre todos aí que às vezes são indicados, o Pratt é o que poderia ter mais chance. Mas eu ainda acho que vai ser realmente um ator conhecido que ninguém imaginava que poderia ser o Batman. Eu acho que vai nesse caminho, meus amigos. O restante das indicações dos fãs, eu sinto que realmente a galera pega atores que encontrou numa série aqui, num filme um pouco desconhecido, nem tão desconhecido, mas pô, viu esse cara que não, esse cara tem chance de despontar em Hollywood como um Homem-Morcego, porque fisicamente lembra, não sei o quê. Mas aquela coisa, são atores menos conhecidos. Tem esse desejo dos fãs de pegar atores menos conhecidos e além do mais tem esse lado também envolvendo o fato que pegam atores que lembram o Batman um pouco mais de começo de carreira, que daí eu acho que realmente não encaixa com a proposta que está sendo formulada para o Batman do DCU. Se fosse para ser um Batman em começo de carreira, eu acho que tem muita chance que de vários se encaixarem muito bem. Entretanto, a proposta não é essa. E eu sei, alguém vai falar, não, mas esse ator tem a idade parecida com o que pode ser esse Batman, quase 40 anos, não sei o quê. Mas ainda assim, o biotipo do cara não lembra tanto. Um a outro ali que realmente lembra um pouco mais. Mas a maioria eu sinto que eu consigo encaixar fortemente ali como um Batman do ano 1, ano 2, às vezes ano 3, ano 4. Mas um Batman que passou por altas aventuras, que já tem um terceiro, 4 Robin na sua vida, aí já eu digo pra vocês que fancasts nesse aspecto falham bastante. Mas é aquela coisa, posso estar errado também, né? Posso estar muito errado aqui também no que eu estou falando. Mas ainda assim eu voto que realmente, no final das contas, quando eles escalarem o Batman, tem chance de escalarem o Batman nesse ano, por causa do filme do Cara de Barro, por exemplo. Então acho que pode vir alguma novidade nesse sentido. Se não for esse ano, acho que vai ficar só pra 2000 e bolinha, quando resolverem fazer o filme do Homem-Morcego mesmo. Aí ele só vai aparecer em silhueta, não sei mais o que, aí dentro das outras produções. Mas vamos ver, quem sabe esse ano a gente tem alguma escolha aí. Aí tem que ver um ator que possa se comprometer com tudo isso. Pode ser que eles estão esperando para conseguir realmente um ator que consiga se comprometer com todo esse universo que seja bem conhecido, né? E aí que tem um ponto, eles precisam dar uma, entre aspas, rivalizada, eles não podem fazer um filme do Batman que seja menor que o Batman do Robert Pattinson, do Matt Reeves. Tem que colocar um cara conhecido de muito talento, um diretor que seja talentoso também, né? Andy Muschietti, por favor, para realmente você fazer uma boa comparação com o Batman do Reeves. Por isso que tem que ter um ator que, olha, realmente você bate o olho e fala, pô, esse cara parece o Batman, ele atua muito bem, conhecido por filme e tal, então esse é o cara certo.
Por isso tô dizendo, meus amigos, pegar atores um pouco, entre aspas, menores, e aqui eu não quero diminuir o talento da galera e etc. É mais pelo fato do reconhecimento dentro de Hollywood. Eu acho que vai muito nesse sentido. Então tem esse ponto importante. Mas aí, desses que foram indicados, qual você escolheria, qual você tiraria logo e assim por diante? Acha que também vai ser um cara que ninguém tá indicando, vai ser alguém, entre aspas, desconhecido, que nenhum fancast acabou elegendo, ou vocês acham que eles vão no fancast? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês, sempre lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Cheguei a comentar algumas mudanças do DCU que estão por vir, quem sabe aí, né, uma troca de datas envolvendo produções do DCU, quem sabe o filme da Supergirl fique pra depois, não seja o segundo filme desse universo, mas sim o Sergeant Rock pode passar na frente. Veja lá os motivos pelos quais isso pode acontecer. E além do mais, cheguei a falar sobre o remaster de Batman Arkham Origins. Sim, nós tivemos um remaster feito pelos fãs e ficou bem legal. Tem algum problema aqui a colar, mas vale a pena você dar uma olhadinha. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.